Papo Saúde de hoje vai falar de uma doença que atinge mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, o mal de Alzheimer, uma doença progressiva que destrói neurônios e compromete as funções cerebrais. O neurologista Norberto Anísio nos falou sobre o mal de Alzheimer. O Alzheimer, a doença de Alzheimer, é uma das principais, a principal causa de demência na população hoje. Alzheimer era um pesquisador alemão, psiquiatra alemão, que ele viu no século retrasado, em 1906, uma mulher jovem, 50 anos de idade, que tinha um quadro de alterações psiquiátricas, mas também um declínio cognitivo importante. Ele acompanha essa mulher durante sua vida e até o falecimento, e quando ele veio, estudou o cérebro dela e viu alterações típicas, que ele descreveu como uma doença que é chamada doença de Alzheimer. Levava a um quadro demencial em pacientes jovens chamado pré-senis. Durante muito tempo acreditou-se que essa era uma doença raríssima, era raro você encontrar. Mas na década de 70, viram alguns pesquisadores ingleses que aqueles pacientes que morriam com a demência senil ou por aterosclerose, eles tinham os mesmos achados no cérebro patológicos que Alzheimer tinha descrito. Então a doença de Alzheimer, que antes era uma doença rara de pacientes jovens, viu-se que era a causa mais comum de demência no paciente idoso. Então a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa que acaba levando ao declínio cognitivo das pessoas, tanto pessoas jovens, mas principalmente pessoas mais idosas. A questão da demência, por muitas vezes ainda não tem muito esclarecido o que causa, o que leva alguém a ter demência, uns sim e outros não. Apesar de ter alguns fatores genéticos bem associados em algumas famílias, em outros é uma questão mais esporádica de ocorrer. Fatores de estilo de vida, às vezes, podem prevenir até o surgimento de outras demências, né? Então, a alimentação saudável, a prática de exercícios, podem auxiliar ao ponto que está ajudando a não ter outros tipos de demência. Tem sido visto que um nível de escolaridade elevado ou uma reserva cognitiva maior acaba retardando as perdas, que se você tem uma reserva maior, vai demorar mais para você perder e sentir aquela perda, né? Então isso acaba sendo uma proteção, e esse treino cognitivo e a questão da medicação, né, entra como retardatários, digamos assim, desse processo. A alteração mais típica da doença de Alzheimer é a perda de memória. Não a memória antiga, não a memória para as coisas que eu fiz na minha infância, mas sim a memória para as coisas mais novas. Eu não consigo gravar informações novas. Eu marco um compromisso, me esqueço, ou eu tenho pagamentos, me esqueço, alguém me falou informação, eu me esqueço. Então essas são as coisas mais comuns, é você não conseguir gravar as coisas mais novas. É habitual o paciente chegar com o familiar e dizer: ah, doutor, ele lembra muito bem coisas do passado, tá certo? Mas o mais recente, ele não consegue gravar. É interessante saber que essa fase inicial, muitas vezes as pessoas encaram como sendo uma perda de envelhecimento, uma perda normal de cognição com envelhecimento, que não é. A doença de Alzheimer não é uma coisa natural do envelhecimento. A despeito dela aumentar muito a ocorrência com a idade, ela não é uma alteração normal do envelhecimento. Então, algumas perdas podem acontecer de memória, mas isso ficou muito frequente e atrapalhou a pessoa, tem que procurar um médico e não encarar como algo normal da idade. Depois da dificuldade de memória, tem as dificuldades em se orientar no espaço, se localizar, isso numa fase um pouco mais avançada da doença, e depois aparecem coisas mais graves. Então, o paciente com quadro demencial só deixa de reconhecer familiares ou sua casa na fase da doença mais moderada a grave. Na fase leve, são pequenos esquecimentos que às vezes a família pode encarar como algo normal e não ser. Os tratamentos hoje disponíveis, infelizmente, eles servem para melhorar alguns sintomas da pessoa e também tentar retardar um pouco a evolução. Mas hoje não tem um tratamento que impeça a sua evolução por completo. Então é uma doença que infelizmente é progressiva e no decorrer dos anos o paciente tende a piorar mesmo com as medicações. Tem vários estudos com outras drogas que devem sair nos próximos anos, sim, mas ainda em pesquisa, em fases iniciais, que a gente tem que esperar um número maior de pacientes e um prazo maior para ver se vai ser ou não efetivo em impedir a evolução. Vale salientar que cuidados preventivos como hipertensão, cuidado de diabetes, atividade física,
diminui a ocorrência desses quadros degenerativos, dentre eles doenças de Alzheimer. Antigamente, os pacientes com demência procuravam um profissional de psiquiatria apenas para transtornos comportamentais. Hoje, este profissional pode tratar bem mais do que isso. A psiquiatria ela sempre entra quando você vai lidar com transtornos comportamentais, né? Antigamente isso era bem mais claro, né? Hoje em dia, com o surgimento de novas especialidades, mesmo dentro da psiquiatria, como a psicogeriatria, onde os profissionais se especializam no transtorno mental no idoso, então a psiquiatria ela vem agregar, junto com a neurologia, a geriatria, que já tratava esses pacientes do Alzheimer, ela vem agregar conhecimentos, né? E vem também auxiliar esses outros profissionais, trabalhando numa equipe multidisciplinar, no tratamento do paciente com Alzheimer. Como vimos, o mal de Alzheimer não tem cura, mas com medicamentos e cuidados com a saúde, principalmente com a alimentação, ajuda a retardar a doença. No próximo bloco, veremos como a neuropsicologia trabalha com pacientes que têm Alzheimer. O Papo Saúde volta já! No bloco anterior, vimos que com a evolução do quadro de mal de Alzheimer, além da falta de memória, pode causar apatia, insônia e depressão. A neuropsicóloga Juliana Lemos fala sobre a função e a importância da neuropsicologia para tratamento de demências. A neuropsicologia é um ramo da ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento humano, né? Então, quando algum médico, neurologista, ou psiquiatra, ou geriatra, enfim, eles estão com alguma dúvida diagnóstica sobre o funcionamento cognitivo do paciente, eles então pedem a avaliação neuropsicológica. Então, a avaliação através de testes padronizados para a idade e escolaridade do paciente, ela vai permitir que a gente possa, de fato, detectar como é que está funcionando os processos cognitivos, o que é cognição, né? Atenção, memória, linguagem, a eficiência intelectual, funções motoras, percepção visual. Então, normalmente um médico ele faz alguns testes de triagem no consultório para detectar se tem alguma área que não esteja funcionando tão bem, né, da parte cognitiva. E quando isso é detectado, o neurologista pede então a avaliação neuropsicológica, que é para se aprofundar um pouquinho mais sobre o entendimento, a compreensão do funcionamento cognitivo e comportamental daquele paciente. Um outro ponto da reabilitação é a gente usar muito a linguagem para melhorar aspectos atencionais. Então, a gente ensinar o paciente, né, quando estiver fazendo alguma coisa, verbalizar o que está fazendo, ou falando ou só mentalmente, né? Porque uma das falhas atencionais que a gente tem é que a gente às vezes não liga o nosso pensamento à ação. Então a gente está fazendo as coisas de forma automatizada e aí a gente não presta atenção ou não vê o que está fazendo. E aí depois fala, eu estou esquecido. Não, você não prestou atenção na hora que você estava fazendo. Então, às vezes, quando eu vou conversar com os pacientes, eu falo muito que a memória é a janela por onde as informações entram. A hora que a informação está entrando, se a janela está fechada ou entreaberta, a informação não entra, ou entra parcialmente, e aí depois você não lembra. Aí você fala, minha memória está péssima. Não, a minha atenção está péssima, né? E aí o outro ponto, que depois desse trabalho, né, com a parte emocional e do treino cognitivo, foi um caminhar até chegar à música, que a gente começou a ver o quanto a música ela é uma facilitadora dos processos cognitivos, dos processos afetivos, emocionais, sociais, e o quanto ela é prazerosa, né, para eles. Natália Quintal, neuropsicóloga, nos falou como funciona o grupo de reabilitação com a música. No início do grupo, a gente começa com um relaxamento, né, que é um momento que eles possam se sentir no ambiente, ficarem mais tranquilos, mais calmos, né, porque tem todo o processo de vir para cá, do trânsito. Aí quando chega aqui, a gente quer um momento acolhedor, né, para eles, um momento mais relaxante.
Aí depois disso, a gente faz a orientação, né? A gente faz a orientação temporal, né? O ano, qual é a data, né? Do dia, qual é o dia da semana, o que a gente está comemorando nesse mês, né? Além disso, a gente também faz os crachás, né? Que é um momento onde eles vão se interagindo, né? E assim, na verdade, a gente sempre repete essa questão dos crachás, que é um momento mesmo deles poderem memorizar cada pessoa do grupo, né? Porque é uma coisa que eles têm dificuldade, que é a memorização. Então, aí a gente canta uma musiquinha, a música Marinheiro Só, né? Que é tanto que às vezes eles nem sabem que é o momento do crachá, mas quando a gente coloca a música do marinheiro, eles relembram, né? Que é o momento do crachá. Depois desse momento, a gente vai trabalhar os ritmos, né? A música com o músico, né? Ele inicia com a melodia, com o violão, ele começa tocando sem cantar, ele só faz a melodia. Aí ele pede para que os pacientes do grupo tentem relembrar essa música, né? Aí o que a gente faz? Depois que eles relembram a música, a gente trabalha os ritmos, né? E como é que a gente faz esse trabalho? O músico, ele inicia um ritmo, né? Ele mostra um ritmo para eles acompanharem. Aí tem muitos pacientes que conseguem logo de imediato, porque assim, a gente passa por cada um, né? Aí quando o outro já vai olhando ali de longe, quando chega na parte dele, ele já tem uma noção, né? Primeiro a gente inicia com um movimento mais espontâneo, depois eles voltam e conseguem fazer o ritmo, né? Como tem que fazer, como o samba, o baião, eles conseguem acompanhar. A gente começa com os instrumentos de percussão, que são instrumentos mais, assim, vamos dizer assim, ancestrais, né? O tambor, né? Questão do tambor. E tem alguns pacientes que eu trabalho a flauta, também já acho que um pouco mais complicado, e o piano também, o teclado, né? A parte do violão, eu acho o violão ainda mais difícil desses. Quando você trabalha com crianças, né, a parte da iniciação musical, geralmente é a flauta doce e o piano, o teclado, né? Muitos pacientes, eles não lembram do nome deles e nem do nome das pessoas que estão aqui, mas eu toco uma melodia e eles lembram, eles sabem as músicas. Inclusive cantam a música inteira, às vezes demora um pouquinho, mas vem. E aí eu trabalho no violão, quando eu estou no grupo, vamos supor, eu toco uma melodia tipo essa aqui. Do Luiz Gonzaga, né? Eu faço essa do jeito que eu estou tocando aqui, para que eles comecem a identificar. Às vezes ele não sabe a letra, mas ele faz. Entendeu? Ele lembra a melodia está lá. Então onde é que está essa melodia? Né? Se ele não lembra do nome do filho, do nome, não lembra do que fez há 2 minutos atrás, mas ele lembra dessa melodia, né? Então a música, ela está em alguma parte aí que a gente ainda não descobriu, né? Assim. O mal de Alzheimer é uma doença silenciosa onde muitas vezes os primeiros sintomas são ignorados. Se você tem mais de 60 anos e está com pequenos esquecimentos, não ache que isso é apenas sintoma natural da idade e procure um médico especialista. O Papo Saúde fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, ligue para 3477-3422 ou mande um e-mail para paposaude@unifor.br. Acompanhe também toda a programação da TV Unifor pela internet. Até mais!